Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, da editora Crítica, de Rutger Bregman. E estamos ainda na página 29. Vamos seguir com a nossa leitura. Imagine por um momento uma nova droga sendo lançada no mercado. É uma droga extremamente viciante e em pouco tempo todos serão dependentes. Os cientistas investigam e logo concluem que a droga provoca, e estou citando, uma falsa percepção de perigo, ansiedade, desânimo, sensação de desamparo, desprezo e hostilidade para os outros e dessensibilização. Será que usaríamos essa droga? Você deixaria seus filhos a experimentarem? O governo a legalizaria? Bem, para todas as perguntas, sim, porque estamos falando sobre o que já é um dos maiores vícios de hoje, uma droga que usamos diariamente, fortemente subsidiada e distribuída para nossos filhos em escala maciça. Essa droga são as notícias. Cresci acreditando que as notícias são boas para o desenvolvimento individual, que ler os jornais e assistir ao noticiário é um dever do cidadão engajado, que quanto mais acompanharmos as notícias, mais bem informados seremos e mais saudável será a nossa democracia. Essa é a história que muitos pais continuam contando aos filhos, mas os cientistas estão chegando a conclusões bem diferentes. Notícias, segundo dezenas de estudos, são danosas à saúde mental. O primeiro a abrir esse campo de pesquisa, nos anos 1990, foi George Gerbner, viveu de 1919 a 2005. Foi também ele quem cunhou um termo para definir um fenômeno que descobriu: Síndrome do Mundo Cruel, cujos sintomas clínicos são cinismo, misantropia e pessimismo. Pessoas que acompanham notícias são mais propensas a concordar com afirmações como: bem, a maioria das pessoas só se importa consigo mesma. São as que mais acreditam que, enquanto indivíduos, somos incapazes de melhorar o mundo. São os que mais tendem a se sentir estressadas e deprimidas. Alguns anos atrás, foi pedido a indivíduos de 30 países que respondessem a uma simples pergunta: no geral, você acha que o mundo está ficando melhor? Continua o mesmo ou está piorando? Em todos, da Rússia ao Canadá, do México à Hungria, a grande maioria respondeu que as coisas estão ficando piores. A realidade é exatamente o contrário. Durante as últimas décadas, caíram os índices de pessoas que vivem em extrema pobreza, de vítimas de guerras, de mortalidade infantil, de criminalidade, de fome, de trabalho infantil e de morte por desastres naturais, bem como o número de quedas de aviões. Vivemos na época mais rica, mais segura e mais saudável de todos os tempos. Por que não percebemos isso? Simples, porque as notícias são sobre o excepcional, e quanto mais excepcional o evento, seja um ataque terrorista, um levante violento ou um desastre natural, maior será o valor dessa notícia. Você nunca verá uma manchete anunciar: número de pessoas vivendo em extrema pobreza diminuiu em 137 mil desde ontem. Embora fosse mais exato informar que isso vem acontecendo a cada dia durante os últimos 25 anos. Tampouco você verá uma transmissão ao vivo com um repórter dizendo: estou aqui no meio do nada, onde hoje ainda não há sinais de guerra. Bem, poucos anos atrás, uma equipe de sociólogos holandeses analisou como os acidentes aéreos são noticiados. Entre 1991 e 2005, enquanto o número de acidentes diminuía em ritmo constante, eles descobriram que a atenção da mídia a esse tipo de acidente aumentou de forma estável. Como se poderia esperar, as pessoas passaram a sentir medo de voar de aviões e os aviões, ao mesmo tempo, eram cada vez mais seguros. Em outro estudo, pesquisadores da mídia compilaram um banco de dados com mais de 4 milhões de notícias sobre imigrantes, crimes e terrorismo, a fim de determinar se havia algum padrão. A conclusão a que chegaram foi de que, quando a imigração ou a violência declinam, os jornais aumentam a cobertura desses temas. Portanto, concluíram: parece não haver nenhuma relação, ou até haver uma relação negativa entre as notícias e a realidade. Obviamente, quando eu digo notícias, não estou me referindo ao jornalismo em geral. Muitas formas de jornalismo nos ajudam a entender o mundo. No entanto, notícias, como as que divulgam eventos recentes, incidentais e sensacionais, são mais comuns. 8 de cada 10 adultos nos países ocidentais consomem notícias diariamente.
Na média, passamos 1 hora por dia tomando uma dose de notícias. Somadas ao longo da vida, equivalem a 3 anos. Por que os humanos somos tão suscetíveis a notícias sobre desgraças e tristezas? Bem, por 2 razões. A primeira é aquela que os psicólogos chamam de viés de negatividade. Estamos mais sintonizados com o ruim do que com o bom. Nos tempos em que éramos caçadores e coletores, era melhor sentir 100 vezes mais medo de uma aranha ou de uma cobra para deixar de sentir medo de uma vez. Medo demais não nos mataria. Medo de menos, certamente sim. A segunda é o fato de que também carregamos o fardo de um viés de disponibilidade. Se conseguimos nos lembrar facilmente de exemplos de alguma coisa, logo supomos que essa coisa é relativamente comum. O fato de sermos bombardeados todos os dias por histórias horríveis de desastres aéreos, sequestradores de crianças e decapitações, que tendem a se alojar em nossa memória, distorce por completo nossa visão de mundo. Como observa o estatístico libanês Nassim Nicholas Taleb, não somos suficientemente racionais para estarmos expostos à imprensa. Nessa nossa era digital, as pessoas que nos alimentam estão se tornando cada vez mais radicais. Antigamente, os jornalistas não sabiam muito sobre cada um de seus leitores. Eles escreviam para as massas. Os que estão por trás do Facebook, do Twitter, do Google, porém, nos conhecem muito bem. Sabem o que nos choca, o que nos horroriza, sabem o que mexe conosco. Sabem como captar nossa atenção e mantê-la para apresentar as porções mais lucrativas de anúncios personalizados. Esse frenesi da mídia moderna não é nada menos que uma agressão ao corriqueiro. Porque, sejamos honestos, a vida da maioria das pessoas é bem previsível, normal, porém chata. Assim, apesar de preferirmos termos vizinhos normais como uma vida chata, infelizmente grande parte deles se encaixa nesse perfil, o que é chato não chama a nossa atenção. O normal não vem de anúncios. É por isso que o Vale do Silício continua nos oferecendo cada vez mais tentações para clicar, pois eles sabem muito bem que, com certa vez, ironizou um romancista suíço, notícias estão para a mente assim como o açúcar está para o corpo. Sempre vamos querer mais. Alguns anos atrás, decidi mudar minha vida. Deixei de assistir ao noticiário e de consultar meu celular no café da manhã. A partir de então, eu leria um bom livro sobre história, psicologia ou filosofia. Não demorou, porém, para eu perceber algumas coisas em comum. A maioria dos livros também é sobre o excepcional. Os títulos de história mais vendidos são invariavelmente sobre catástrofes e adversidades, tirania e opressão. Sobre guerras e mais guerras, e para dar um pouco mais de tempero, outra guerra. E se para variar não houver guerra, é porque estamos no que os historiadores chamam de interbellum, ou entre guerras. A visão de que a humanidade é ruim também vem dominando a ciência há décadas. Procure um livro sobre a natureza humana e você vai encontrar títulos como Demonic Males, Machos Demoníacos, O Gênio Egoísta e The Murder Next Door, Vizinho Assassino. Há muito, os biólogos adotaram a mais sombria teoria da evolução, segundo a qual, mesmo se o animal aparentava fazer algo de bom, era enquadrado como apresentando uma atitude egoísta. Afeições familiares, nepotismo. Um macaco dividindo uma banana? Explorado por um aproveitador. Como ironizou um biólogo norte-americano, o que se passa por cooperação se transforma numa mistura de oportunismo com exploração. Arranhe um altruísta e verá um hipócrita sangrar. E em economia, a mesma coisa. Os economistas definem nossa espécie como homo econômicos, sempre atento ao ganho pessoal, como robôs egocêntricos e calculistas. Baseados nessa noção de natureza humana, economistas construíram uma catedral de teorias e modelos que acabam servindo como referência a resmas de legislações. Contudo, ninguém chegou a pesquisar se o Homo economicus de fato existe. Isto é, até o economista Joseph Henrich e sua equipe abordarem o assunto em 2000, em visitas que em 2000 ele citou o Homo economicus. Em visitas a 15 comunidades em 12 países, eles aplicaram testes em fazendeiros nômades, caçadores e coletores,
tudo em uma busca do hominídeo que durante décadas orientou a teoria econômica. Mas foi em vão. Em todas as ocasiões, os resultados mostraram que as pessoas são simplesmente muito decentes, muito generosas. Depois de publicar essas influentes descobertas, Henrich continuou sua busca pelo ser mítico, a partir do qual muitos economistas teceram teorias. E acabou encontrando o Homo economicus, em carne e osso. Embora homo não seja exatamente a palavra certa. No fim, o Homo economicus não é um humano, mas um chimpanzé. As previsões do modelo do Homo economicus se provaram aplicáveis na previsão do comportamento dos chimpanzés em experimentos simples, observou Henrich. Assim, todo o trabalho teórico não foi um desperdício, mas aplicado à espécie errada. Menos engraçado é que essa visão turva da natureza humana vem funcionando como nocebo há décadas. Nos anos 90, o professor de economia Robert Frank quis saber como a concepção dos humanos, enquanto essencialmente egoístas, afetaria seus alunos. Ele elaborou uma série de exercícios para avaliar a generosidade dos estudantes. O resultado: quanto mais estudam economia, mais egoístas se tornavam. Nós nos tornamos o que ensinamos, concluiu Frank. A doutrina de que os humanos são egoístas natos tem uma tradição consagrada no cânone ocidental. Grandes pensadores como Tucídides, Agostinho, Maquiavel, Hobbes, Lutero, Calvino, Burke, Bentham, Nietzsche, Freud e os patriarcas fundadores dos Estados Unidos tinham a própria versão da teoria do verniz da civilização. Todos acreditavam que vivemos no planeta B. Essa visão cínica já circulava entre gregos antigos. Podemos identificá-las nos textos do primeiro historiador, Tucídides, quando ele descreve uma guerra civil ocorrida na ilha grega de Córcega em 427 a.C. Com as convenções normais da vida civilizada abolidas pela confusão, escreveu: a natureza humana sempre pronta a transgredir, mesmo quando existem leis, revelou-se orgulhosamente em suas verdadeiras cores. Em outras palavras, as pessoas se comportaram como feras. Desde sua origem, o cristianismo também foi permeado por uma visão negativa. Agostinho, que viveu de 354 a 430, o pai da Igreja, ajudou a popularizar a ideia de que os humanos nasceram em pecado. Ninguém está livre do pecado, escreveu, nem mesmo uma criança cujo ciclo de vida na Terra é de um único dia. Esse conceito de pecado original continuou popular durante a Reforma. Quando os protestantes romperam com a Igreja Católica Romana, segundo o teólogo e reformador João Calvino, nossa natureza não só é destituída e vazia de bem, mas também tão fértil e frutífera para todo o mal que não pode ficar ociosa. Essa convicção foi codificada em textos fundamentais dos protestantes, como o Catecismo de Heidelberg, 1563, que diz que os humanos são totalmente incapazes de fazer qualquer bem e inclinados a todo mal. Estranhamente, não só o cristianismo tradicional, mas também o iluminismo, que colocou a razão acima da fé, tem raízes numa visão soturna da natureza humana. Os fiéis ortodoxos estavam convencidos de que a nossa espécie é essencialmente depravada e o melhor que podemos fazer é aplicar uma fina camada de piedade. Os filósofos do iluminismo ainda acreditavam que somos depravados, mas prescreviam um revestimento de razão para encobrir a podridão. No que diz respeito às noções sobre a natureza humana, é impressionante sua continuidade por todo o pensamento ocidental, pois isto pode ser dito dos homens em geral, que eles são ingratos, volúveis e hipócritas, sintetizou Nicolau Maquiavel, o fundador da ciência política. Todos os homens seriam tiranos se pudessem, concordou John Adams, fundador da democracia dos Estados Unidos. Somos descendentes de uma interminável série de gerações de assassinos, diagnosticou Freud, fundador da psicologia moderna. Bem, no século XIX, Charles Darwin surgiu em cena com sua teoria da evolução, que também logo foi tratada como verniz.
O renomado cientista Thomas Henry Huxley, vulgo Bulldog de Darwin, apregoava que a vida é uma grande batalha, do homem contra o homem e da nação contra a nação. O filósofo Herbert Spencer vendeu centenas de milhares de livros baseados na avaliação de que devemos atiçar as chamas dessa batalha, já que todo o esforço da natureza é se livrar dos pobres para eliminá-los do mundo e abrir lugar para os melhores. O mais estranho de tudo é que esses pensadores foram quase unanimemente saudados como realistas, enquanto pensadores dissidentes eram ridicularizados por acreditarem na decência humana. Emma Goldman, feminista cuja luta pela liberdade e pela igualdade foi motivo de calúnia e desprezo durante toda a sua vida, escreveu certa vez: "Pobre natureza humana, que crimes horríveis foram cometidos em teu nome. Quanto maior o charlatão mental, mais definitiva a sua insistência na maldade e na fraqueza da natureza humana." Só recentemente, cientistas de uma série de diferentes campos chegaram à conclusão de que nossa visão sombria da humanidade precisa de uma revisão radical. Essa tomada de consciência, ainda como exclamou uma proeminente psicóloga ao saber dessa nova corrente da biologia, meu Deus, então, isso também está acontecendo por lá? Antes de falar sobre minha busca por uma nova visão da humanidade, gostaria de compartilhar três alertas. Primeiro, defender a bondade humana é como enfrentar uma hidra, aquele monstro mitológico de 7 cabeças que formava duas novas cabeças cada uma que Hércules decepava. O cinismo funciona dessa forma. Para cada argumentação misantrópica que você esvazia, outras 2 surgirão no lugar. A teoria do verniz é um zumbi que sempre volta. Segundo, defender a bondade humana é tomar uma posição contra os poderes vigentes. Para os poderosos, qualquer visão esperançosa da natureza humana é uma ameaça direta, subversiva, sediciosa, implica não sermos as feras egoístas que precisamos ser domadas, restringidas e regulamentadas. Implica precisarmos de um tipo diferente de liderança. Uma empresa com funcionários intrinsecamente motivados não precisa de gerentes. Uma democracia com cidadãos engajados não precisa de políticos de carreira. Bem, terceiro, defender a bondade humana significa se expor a uma tempestade de ridicularizações. Você vai ser chamado de ingênuo, obtuso. Qualquer fragilidade no raciocínio será impiedosamente exposta. Basicamente, é mais fácil ser cínico. O professor pessimista que apregou a doutrina da depravação humana pode prever o que quiser, pois, se suas profecias não se realizam no momento, basta esperar. O fracasso pode estar a virar a esquina. Ou então, foi a voz da razão que evitou o pior. Os profetas da desgraça parecem, ou tão profundos, independentemente do que disserem. As razões para a esperança, por sua vez, são sempre temporárias. Nada deu errado ainda. Você não foi enganado ainda. O idealista pode estar certo durante toda a vida e ainda assim vai ser descartado como ingênuo. Esse livro pretende mudar isso, pois o que hoje parece irrazoável, irrealista e impossível pode se tornar inevitável amanhã. Chegou a hora de um novo realismo. Chegou o momento de uma nova visão da humanidade. Bem, então estou parando por aqui na página 36. Tchau, tchau.